Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João e nesse vídeo eu estarei gravando aí a resolução da prova Paraná de Matemática da primeira série do ensino médio, que foi a segunda edição do ano passado, né? A prova que foi aplicada aí no finalzinho do segundo trimestre do ano passado, certo? Então vamos lá. Uma prova baseada bastante em porcentagens, em juros simples, juro composto, amortização e assim por diante, né? Mas a base central dessa prova foi, sem dúvidas, o conceito de porcentagem, certo? Então vamos lá. Questão de número 1. A Secretaria de Transporte de uma cidade divulgou que o preço da passagem do ônibus urbano, que atualmente é de R$ 3,00, terá um aumento de 6%. Qual será o preço da passagem de ônibus urbano nessa cidade após esse aumento? Então veja que vai passar a ser o 100%, né? Mais, que é o valor do 3, mais o 6%, né? Isso aqui equivale exatamente a 106%. Se a gente transformar em fração, nós ficaremos com 106 centésimos, que é exatamente 1,06. Lembra lá, eu tenho dois zeros, então eu vou ter duas casas decimais. Então, basta eu multiplicar por esse valor, né, que foi o 3. Então, do R$ 3, 3 vezes esse 1,06, eu já vou encontrar o valor direto. Você poderia calcular o 6% separado e depois somar com 3, também daria certo. Então, eu vou fazer a multiplicação aqui do ladinho. 1,06 vezes 3. Então, 3 vezes 6, 18. 3 vezes 0, 0 mais 1, 1. E 3 vezes 1, 3. Como eu tenho duas casas decimais, eu volto duas casas decimais. Isso me dá, então, 3,18. Esse 3,18 nada mais é do que R$ 3,18, que vai passar aí a ser o preço atual dessa passagem de ônibus. Certo? Toma cuidado que ele poderia perguntar também o valor que aumentou, né? Nesse caso, aumentaria 18 centavos. Então, tem que sempre ficar atento em relação ao enunciado. Número 2. Cheque especial é uma modalidade de empréstimo pessoal onde cada cliente retira diretamente de sua conta uma quantia que o banco lhe deixa disponível. Rita retirou R$ 1.000 de seu cheque especial para realizar o pagamento de algumas contas emergenciais. O banco que gerencia essa conta cobra uma taxa de 7% ao mês no regime de juros compostos pelo dinheiro usado do cheque especial. Ela realizou um pagamento dessa quantia em 2 meses após a retirada. Então vejam que o valor aqui retirado foi de R$ 1.000, que vai ser o nosso capital. Então o nosso C, R$ 1.000. Nós temos também a informação de que é o juro composto, né? Então já vamos lembrar aí da formulazinha. E o regime, então, aplica 7% ao mês. Então a nossa taxa I de juro é de 7% ao mês, que equivale aí, em decimal 0,07, certo? Como está mencionando, após 2 meses, né? Então o nosso tempo é 2 meses. E aí não tem problema, né? Porque a taxa está em mês e o tempo também. Nós temos que calcular qual for o valor do juro, né? O juro, no cálculo dos juros compostos, nós temos que fazer, então, o valor do montante menos o capital. O capital a gente já sabe, mas nós precisamos, então, calcular qual foi, né, o montante. E o montante é dado pelo capital, que multiplica 1 mais a taxa I em decimal, tudo isso elevado ao tempo. E nós temos todas essas informações aí, né? Nós temos o capital, nós temos a taxa e nós temos o tempo. Dá um pouquinho de trabalho calcular, mas é tranquilo, é só fazer com calma que vocês vão chegar no resultado necessário. Então, o montante é igual ao capital, nesse caso o capital é 1.000, que multiplica 1 mais a taxa, nesse caso a nossa taxa vamos usar em decimal, então 0,07, porque é 7%, tudo isso elevado a t, que é o valor do nosso tempo, que nesse caso é 2. Melhorando aqui, simplificando, o montante é igual a 1.000, que multiplica 1 mais a taxa. Então, 1 mais a taxa é 1,07. 1,07 elevado ao quadrado. Então, o nosso montante é igual a 1.000. E aí, nós precisamos descobrir quanto que é 1,07 elevado ao quadrado. Vou fazer aqui no cantinho. Então, 1,07 vezes 1,07, certo? 7 vezes 7, 49. 7 vezes 0, 0. Mais 4, 4. 7 vezes 1, 7. Depois eu vou acrescentar um zero para passar para a próxima ordem e vejam que é zero, né? Então vai ficar 0, 0 e 0, das três casas. Vou acrescentar dois zeros, que eu vou passar para a terceira ordem, e vai multiplicar por 1. Então 1 vezes 7, 7, 1 vezes 0, 0 e 1 vezes 1, 1. Posso somar agora esses valores aqui. Então eu tenho 9, 4, 14, 1 e 1.
Reposicionando a vírgula, 2 casas aqui e 2 aqui, então eu tenho 4 casas decimais. Volto da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4 casas. Então, vezes 1,1449. Como eu estou multiplicando por uma potência de base 10, né? Estou multiplicando por 1000, então eu vou movimentar a vírgula para a direita 3 casas, porque são 3 zeros. Então, vai 1, 2, 3 casas. Então, a vírgula vai ficar entre o 4 e o 9. Vai ficar 1, 1, 4, 4,9. Isso aqui é a mesma coisa que 1.144,9. Como é dinheiro, eu vou colocar aqui 90 centavos, certo? E aí nota que ele não está perguntando o valor do montante, ele está perguntando o valor do juro. Nós já achamos o valor do montante, mas o valor do juro é igual ao montante menos o capital. O montante nós acabamos de encontrar, que é 1.144,90, e eu vou subtrair o capital, que é exatamente 1.000. E aí, subtraindo 1.000 ali, nós vamos ficar com R$ 144,90, que é exatamente o valor do nosso juro. Então, bem tranquilo, dá um pouquinho de trabalho realizar todos os cálculos, mas é só fazer com tranquilidade ali que vocês vão chegar no resultado, certo? Questão número 3. Alfredo aplicou 5.000 em um fundo de investimento com uma rentabilidade de 3,7% ao ano sobre o regime de juros compostos por um período de 5 anos. Então, vamos coletar essas informações já para ficar mais fácil. A aplicação é o nosso capital, que foi de 5.000. Rentabilidade de 3,7% ao ano. Então, nossa taxa é 3,7% ao ano. Isso daqui equivale para nós a 0,037, né, ao ano. E fala que foi por um período de 5 anos. Então, o nosso T é igual a 5. E aí diz ao final desse período, ele retirou todo o montante dessa aplicação. Está perguntando qual foi o montante, certo? Então, lembrem-se, tem que analisar que tipo de juro. É juro simples, né? Então, o juro simples, para eu encontrar o juro, eu vou fazer o quê? Capital vezes a taxa vezes o tempo. Tenho todas essas informações. Capital, 5.000. Quando o capital é um valor que termina com zeros, eu gosto de utilizar a taxa na forma percentual mesmo, né? Notem que esse 3,7% é a mesma coisa que 3,7 sobre 100. Eu vou multiplicar aqui por 10 em cima e embaixo, tá? Porque aí eu vou ficar com o seguinte, ó. Eu vou ficar com 3,7 vezes 10, fica 37, e 100 vezes 10 fica 1.000. E aí eu vou usar no lugar do 3,7%, na forma decimal, eu vou colocar na forma percentual. Por que eu gosto de fazer isso no juros simples? Porque eu simplifico zeros, né? Eu fico com números inteiros, fica mais rápido para a gente calcular. Tudo isso multiplicado pelo nosso tempo, que é igual a 5 anos. Então, o juro, vejam que agora eu posso simplificar esses 3 zeros aqui. 5 vezes esse 5, 25, e eu tenho que fazer ainda, né, vezes 37. Então, vou fazer aqui do ladinho 25 vezes 37, 7 vezes 5, 35, 7 vezes 2, 14, mais 3, 17. Vou somar ali com o 3 vezes 5 agora, 15, foi 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então, 5, 12, 1, 9. 925 reais é o nosso juro. Vejam que já tem no gabarito 925, só que ele está perguntando qual que foi o valor do montante. E o que é o montante no juro simples? O montante nada mais é do que o capital que você investiu, mais o juro que isso gerou. Então, o montante é dado pelo capital, que foi de 5.000, que foi investimento, mais o valor do juro. O valor do juro foi de 925. Somando tudo isso, então, nós encontramos 5.925 reais, que é dado pelo montante aí, né, a soma do capital com o juro, que está na letra C, certo? Toma cuidado, né, que às vezes a gente fica empolgado com a resposta e ele está dando que é 925, né, e tem esse 925, mas volta sempre na pergunta. Encontrou um resultado, volta na pergunta para ver o que está se perguntando, para ver se é realmente aquilo que você está encontrando, certo? Em uma pesquisa foi verificado que 40.000 usuários do sistema de transporte público de uma cidade, 25% são estudantes da rede pública. Então, quantos usuários desse sistema de transporte são estudantes da rede pública? Eu sempre gosto de falar para os meus alunos que 25%, né, tem um jeito mais fácil de calcular. 25% nada mais é do que 25 centésimos, né? E se eu dividir aqui em cima e embaixo por 25, isso aqui nada mais é do que 1/4. Então, eu encontrar 25% de um valor, nada mais é do que eu dividir por 4, certo? Eu encontro 25%.
E dividir um número por 4 é a mesma coisa que dividir por 2 duas vezes. Por exemplo, eu quero 25% de 20. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o 20 por 2, que vai dar 10, e vou dividir o 10 por 2 mais uma vez, que vai dar 5. Ou dividiria diretamente por 4, que também daria 5, certo? Então, 25% de 40 mil, é só a gente dividir o 40 mil por 4, que vai dar 10 mil, ou dividir por 2 duas vezes, né? Então, nós teríamos aqui como resposta 10 mil usuários. Então, quantos usuários desse sistema de transporte são estudantes da rede pública? Como fala que são só 25%, então 25% de 40 mil é 10 mil, letra A. Uma questão bem tranquila, né? Vejam que a porcentagem está bem recorrente em todos os exercícios e vai continuar assim. A taxa de inflação é dada pela diferença entre o índice do preço e o número 1. Sabendo-se que um produto custa 150 em uma determinada data e depois de um tempo passa a custar 198, apresenta a taxa de inflação D. Então, né, esse índice aí que a gente está procurando, a gente pode dar pela divisão aí do valor do 198, né, que passou a custar, a razão, né, com o valor do 150, que era o valor que um produto custava, né? E aí, esse valor aí, nós fazemos menos 1. Se nós formos encontrar, então, essa taxa, se vocês dividirem 198 por 150, vou tentar fazer rapidinho aqui, para a gente não tomar muito tempo da aula com as divisões. Algumas eu vou fazer, algumas eu vou colocando diretamente, porque senão a aula vai ficar muito longa, tá? Então, aqui, temos 1, né? 1 vezes 150 vai sobrar exatamente 48, né? Eu poderia acrescentar um zero aqui para continuar, isso implicaria numa vírgula, vai dar 3, 3 vezes 150 daria 450, vai sobrar 30, transforma esse 30 em 300 para a próxima ordem, e daria certinho 2, né, e vai sobrar 0. Então, isso daqui vai dar 1,32 menos 1. 1,32 menos 1 é 0,32, e 0,32 é 32 sobre 100. E 32 centésimos é exatamente 32%. Então, a taxa ali de inflação que está sendo procurada é 32%, letra D. Certo? Lembrando que essa prova tem 26 questões, tá? Então, ainda temos 21 questões para resolver. Por isso que eu não vou resolver todas as divisões e produtos que aparecerem, certo? Se vocês tiverem uma dúvida, podem deixar nos comentários. E aí eu vou resolvendo na medida do possível para não se estendermos demais. Um capital aplicado a juros simples de 3% ao mês quadruplica seu valor em. Então vejam que está perguntando para quadruplicar. Então eu quero que esse capital se torne 4 vezes o capital inicial. Nós sabemos que o montante é dado pelo capital mais o juro. Só que eu quero que esse montante quadriplique. Eu quero que ele passe, ao invés de C, eu quero que ele se torne 4 vezes o C, certo? E aí o que nós vamos ter? Nós vamos ter o nosso capital mais o juro. Quem que é o juro? O juro é o capital vezes a taxa vezes o tempo, certo? E aí nós conhecemos algumas informações, mas antes disso deixa eu dar uma melhoradinha. Aqui é 1C, né? Então eu tenho 4C menos 1C, que é igual a capital vezes taxa vezes tempo. 4C menos 1C, nós encontramos 3C, igual a C vezes I vezes T. Vejam que eu tenho C multiplicando em ambos os lados, posso simplificar. Então, vai ficar aqui 3 é igual a I vezes T. Nós queremos encontrar o tempo, então eu vou isolar o tempo. O tempo é igual a 3 dividido por I. Opa, mas quem é o I? O I é 3% ao mês, que é a mesma coisa que 0,03, ou 3 sobre 100. Então, eu tenho 3 dividido por 3 sobre 100, certo? O que eu faço para encontrar isso, então? Eu repito 3, que é como se fosse aqui, né, uma divisão entre frações, e multiplico pelo inverso do segundo, que é 100 sobre 3. Fazendo essa divisão, simplificando os 3, eu encontro que o meu T é igual a 100 meses, certo? Então, é bem tranquilo também, vai exigir de vocês essa manipulação dessa expressãozinha algébrica inicialmente, certo? Mas de resto, bem tranquilo. 7. Um automóvel novo custa 60 mil e sofre depreciações de 10% e 20% nos 2 primeiros anos. Então, o automóvel custa 60 mil. No primeiro mês, ele sofre uma depreciação de 10%. Então, ele passa a custar 10% a menos do seu valor inicial. Então, 90%, né? 90 sobre 100. E em relação a esse valor, ele sofre uma segunda depreciação de
de 20%. Então, ele passa a custar a 80%. E aí, novamente, deixei na forma de fração para trabalhar aqui com esses zeros, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros aqui multiplicando, 1, 2, 3, 4 zeros dividindo. E aí eu vou só escrever para vocês verem o que sobrou. Ficou 6 vezes 90 vezes 80. Vamos multiplicar, então, 6 vezes 9 aqui. Então, 6 vezes 9, 54. E vamos fazer 54 vezes 8, certo? Então, 54 vezes 8. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. Mais 3, 43. 432. Só que tem os dois zeros aqui das dezenas, tá? Então, 2 zeros. 1, 2, 3. Separando as ordens, nós temos 43.200, certo? Que vai ser o novo valor do automóvel com as depreciações. Obviamente, se houve depreciação, o valor vai diminuir, né? Número 8. Andréa vai fazer um empréstimo de 2.000 para uma reforma em sua residência e está analisando qual sistema de amortização vai utilizar. De acordo com as propostas de uma agência financiadora, que trabalha com uma taxa de 1% ao mês, ela pretende saldar a dívida em 3 meses e decidiu pelo sistema Price. Qual será o valor aproximado de cada prestação? Então, ele está dando aqui o valor para o cálculo da prestação, né, gente? Que vai ser aí o valor do empréstimo, certo? Que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo, vezes a taxa novamente. E aqui eu tenho novamente a soma de 1 mais a taxa elevada ao tempo, subtraído de uma unidade. Então, ele já está dando essa forma. Eu vou calcular aqui com vocês, gente, já utilizando a resolução pronta e vou explicar, porque senão também é um exercício que vai se estender demais. Se você ficar com alguma dúvida em algum passo, pode perguntar também. Vou deixar os cálculos de matemática básica aí para vocês, mas eu vou explicar o exercício. Então, nós temos de informação aqui que ela vai fazer um empréstimo de 2.000. Então, o valor do empréstimo aqui, que é o V, é 2.000. E a reforma da sua residência está analisando qual sistema de amortização vai utilizar. As propostas, então, tem aí que trabalha com uma taxa de 1%. Então, aqui está o nosso I. 1% é 1 sobre 100, que é 0,01. E o nosso tempo aqui, o nosso N, né, é de 3 meses. E a fórmula da prestação está aqui do lado. Então, nós substituindo esses valores, no lugar do V nós colocamos 2.000, no lugar da taxa 1,01, que foi substituído, certo? E no lugar do tempo aqui, de 3 meses, ó, tá aqui e aqui, está esse valor. Só vou apagar ali porque eu tô com um probleminha na minha caneta, tá? Continuando, então só fiz substituições. E aqui também eu multipliquei pela taxa novamente. Então, fazendo a soma desses parênteses, nós vamos ficar com 2.000 vezes 1 mais 0,01, 1,01, ó, aqui nesses dois itens. E aí, permanece tudo igual. Agora, calculando 1,01 ao cubo, é 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01, tá? Que vai dar 1,030301. Por isso que eu falei que ia colocar direto para a gente ir mais rápido e não demorar tanto tempo. Fazendo o produto na parte de cima ali, nós vamos ficar então com 0,01030301, que está aqui, ó, e dividido por 0,030301, né? Que já vejam que já ficou a diferença aqui da parte inteira, que foi de 1 para 0, porque eu estou subtraindo uma unidade inteira. Fazendo essa divisão e multiplicando por 2.000, nós vamos encontrar um valor aí aproximado de 680,044223. Achei um exercício um pouco, não difícil, mas muito demorado para uma prova, né, assim, de múltipla escolha. Poderiam ter adiantado ali ou colocado os valores que facilitassem um pouquinho mais. Mesmo a pessoa sabendo resolver, demoraria um pouquinho, porque os cálculos envolvem muitas casas decimais, né? Você até poderia usar uma aproximação, mas vejam que os valores que nós temos nas alternativas, eles não distam tanto, né? Então, pode ser que você acabe encontrando um valor certo, mas com uma aproximação errada. Então, vai acabar marcando a alternativa incorreta. Então, a certa seria a letra D, 680, certo? Próxima atividade. Ricardo realizou a compra de uma peça para o seu automóvel que custava à vista 1.900, que vai ser aí um valor que a gente já vai utilizar. Por não possuir toda a quantia, ele vai pagar só 1.200. Então, veja que custava 1.900 e ele pagou 1.200. Como a forma de entrada, e o resto ficou acertado a ser pago em parcela única 3 meses após o pagamento de entrada, com uma taxa de juro composto de 1,1% ao mês. Então vejam que o nosso capital, né, ele não vai ser nem 1.900 e nem 1.200.
o valor inicial era de 1.900, mas ele pagou a 1.200. Então, vai ser 1.900 menos 1.200. Ou seja, o nosso capital vai ser de 700. Depois, nós temos também o valor da taxa, né? O valor da taxa é de 1,1% ao mês. Isso equivale exatamente a 0,011. Perdão. Aí nós temos também o valor do tempo, né? O N ou o T, tanto faz. E aí o valor do tempo é após 3 meses. Então, substituindo lá e lembrando da nossa fórmula do montante para juro composto, é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao nosso tempo, e aí só vou substituir. Então, nós vamos ficar com o montante é igual ao capital, 700, vezes 1 mais a taxa, que é 0,011, elevado a 3. Então, o nosso montante é igual a 700, 1 mais 0,011, 1,011 e elevado à terceira potência. Novamente, eu vou colocar o valor direto, tá? Que vai dar bastante trabalho ali, mas não é difícil, só dá trabalho. Né? 1,011 vezes 1,011 vezes 1,011. Então, nós vamos ficar com 700 vezes 1,033, são 333, 64331. E fazendo esse produto, vocês vão encontrar aí um valor de aproximadamente 723,335, certo? Então, esse valor aproximado que vocês vão encontrar. E esse valor vai estar expresso aí como aproximação também na letra C. Aproximadamente R$ 723,36. Certo? Também acho que é um exercício que exige bastante tempo para você fazer os cálculos dos produtos, mas também é muito tranquilo, né, interpretando e retirando os dados. Questão de número 10, quase na metade já. Lava abriu uma confeitaria e para isso solicitou um empréstimo de 32.800. Então é o capital aí que vai ser emprestado. Capital de 32.600 ao seu banco. Esse banco cobra uma taxa de juro de 30% ao ano. Então a nossa taxa aí é de 30% ao ano, que é a mesma coisa que 0,3. E aí é juro composto, acabamos de ver juro composto, e ele vai quitar esse pagamento no final de 3 anos. Então o tempo que ele vai demorar é 3 anos. Taxa e tempo em mesma unidade, não precisa de nenhuma transformação. Não esquece, o montante, né, que vai ser o valor pago no final, que é o capital mais o juro, vai ser o capital vezes 1 mais a taxa I elevado ao tempo. E fazendo esse cálculo aí, nós vamos encontrar que o nosso montante é igual ao capital, que é 32.600, vezes 1 mais a taxa de 0,3, elevado ao tempo, que nesse caso é de 3 anos, ficaremos que esse montante é igual a 32.600, que multiplica 1 mais a taxa, então 1,3 elevado a 3. Mesma coisa, gente, 1,3 aqui é 1,3 vezes 1,3 vezes 1,3. Já vou usar uma aproximação também, que vai ser aí de aproximadamente 2,2. Isso dá 2,197, tá bom? Mas eu vou arredondar para aproximadamente 2,2. Se a gente fizer esse cálculo aí, gente, eu vou fazer aqui agora com vocês, né? 32.600 vezes 2,2, então vai ficar o seguinte, ó. 0, 0, 12, 1, 2 aqui, 4, 5 e 6. Vou acrescentar um 0 para continuar aqui, né, por causa da próxima ordem. Vai ficar o mesmo resultado, 0, 0, 2, 5, 6. Vai ficar 0, 0, 2, 7, 11 e aqui 7. Como é uma casa decimal, volta uma casa decimal. Então vejam que o montante aqui para nós vai ser uma aproximação, porque eu aproximei a potência. Vai ficar 71.720 aproximadamente. Qual que é a alternativa que mais está próximo disso? É a letra A, né? Vejam que ficou próximo, porque ali a parte da centena, né? Já foi ali a 6. Caso os valores sejam muito próximos, vejam que aqui diz às vezes mais de 10.000, né? Aí vocês precisam usar mais casas decimais para não correr o risco de errar por esse detalhe. 11. Rosana pagou um boleto com 3 meses de atraso. Já vemos que isso daí é o nosso tempo, né?
3 meses. E esse boleto até a data de vencimento era de 1.075. Então, o valor desse capital desse boleto era de 1.075. Porém, devido ao atraso, esse valor foi acrescido o juro simples de 2% ao mês. Então, teve um juro de 2% ao mês, que isso equivale a 0,02. Qual foi o valor em reais que Rosana pagou de juros? Vejam que eu quero saber juro, não quero saber montante. E é juro simples. Então, vai dar para calcular direto. Juro é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Juro é igual a 1.075. Vejam que agora não termina, né, em 00. Mas eu posso utilizar também o 2% como sendo 2 sobre 100. Eu prefiro usar dessa forma. Vezes o valor do tempo, tá bom? Então, temos aqui o valor do tempo, que é de 3 meses. Então, juro é igual a 1.075 vezes 2. Se vocês vão encontrar aqui esse valor, então, o dobro de 1.000, 2.000, e de 75, 150. Então, 2.150. Daí, fazendo isso aqui vezes 3, nós temos, então, 3 vezes 2.000, 6.000. 3 vezes 150, 450. E aí, vejam que eu tenho que dividir isso por 100. Dá para simplificar um zero aqui e ainda eu vou movimentar, né, uma casa ali que vai ficar 64,5 ou 64,50, que ele quer saber o valor do juro. Então, o valor do juro está na letra D. Também bem tranquilo. Um produto vendido em uma loja de departamentos tem o preço de custo de 150 e é vendido por 200. Qual é a porcentagem de lucro? Então, para eu saber essa porcentagem de lucro, eu vou fazer, né, o valor do lucro sobre a porcentagem de venda. Qual que é o valor do lucro? Vejam que se eu tenho custo de 150 e vendo a 200, eu tenho um lucro de 50, né? 200 menos 150, 50. Dividido pelo valor aí do preço de venda, que é 200. Eu quero saber isso em porcentagem, então veja que daria para eu dividir por 2 aqui em cima e embaixo, porque eu encontro uma fração centesimal. 25 sobre 100. 25 sobre 100 é exatamente 25%. Também bem tranquilo, letra E. Agora tudo com porcentagem, né? Muita porcentagem aí mesmo nesse segundo trimestre da nossa nova primeira série. Próxima. O preço de um terreno à vista é de 225 mil. Marcelo, não dispondo desse dinheiro, fez um financiamento para adquirir o terreno. O financiamento será pago em 180 meses e terá juros de 0,65% ao mês. Sabendo que no financiamento foi utilizado o sistema de amortização constante, podemos determinar o valor da amortização que compõe cada parcela, dividindo o valor financiado pelo número de parcelas. Então ele já está falando, né, que essa amortização aí que vocês precisam calcular, basta a gente fazer o capital dividido pelo período, né? Então como que nós vamos calcular isso? Quem que é o capital? O capital é 225 mil. E qual que é o período de amortização? O período é 180 meses, né? Então, dividido por 180. Dá para simplificar aqui um zero, né? Vamos fazer essa divisão aí. Então, vai ficar 22.500 dividido por 18. Vou começar aqui com 22. Vai dar 1. 1 vezes 18, 18. Para 22, sobra 4. Posso abaixar um zero. 18 vezes 1, 18. 18 vezes 2, 36. Se eu pegar mais uma vez, vai para 54, vai passar. Então, 2 vezes 18 aí, 36. 36 para 45 sobra 9. Vamos ter que abaixar um zero aí. 18 vezes quanto que dá 90? Vezes 5, né? Vezes 5. 5 vezes 10, 50. 5 vezes 8, 40. Isso. Então, 5 vezes 8 aí vai dar exatamente o valor de 90 para 90, 0. Já tinha abaixado um zero aqui. Vou abaixar mais um zero. 18 vezes quanto que dá 0? 0. Então, 1.250. Esse 1.250 é em reais. 1.250. Muito bem. Bem tranquilo também. Que é a letra A. Opa, esqueci de marcar. Letra A. Questão 14. Érica investiu parte de uma quantia que recebeu de herança e ela foi até uma instituição financeira e aplicou esse capital, né? Esse capital que é o nosso C, de 20 mil, em um fundo de investimento com taxa de juros composto, regime de composto. Então, 10% ao ano, né? Foi durante 4 anos, que é a mesma coisa que 0,1. E o nosso tempo já está explícito ali, que é de 4 anos. Então, juro composto, né? Vamos substituir lá. O nosso montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo.
Montante é igual ao capital, 20 mil, que multiplica 1 mais a taxa, que é 0,1, elevado ao nosso tempo, que é 4. Montante é igual a 20 mil. Vou fazer também direto aqui, tá, pessoal? Então, 1,1 elevado a 4 e 1,1 elevado a 4, quando vocês forem calcular, que vai ter 4 casas decimais, é 1,4641. E se vocês fizerem esse produto aí, né, de 20 mil vezes 1,4641, vocês vão encontrar, então, como valor em reais desse montante, um total de 29.282 reais, certo? Esse valor está explícito aí, então, na letra I. Também é um exercício tranquilo, né? Vejam que caíram vários exercícios que já tinham o capital, a taxa e o tempo, bastava substituir na forma. O que dá trabalho um pouquinho é calcular a soma do 1 mais a taxa, né? Elevado ao período ali de tempo. Mas de resto é bem tranquilo. 15. Paulo é proprietário de uma loja de produtos importados e, devido à instabilidade cambial e escassez de mercadorias, realizou 3 acréscimos sucessivos: 15%, 16% e 10%, respectivamente, sobre o produto que vende. Se fosse realizar um único acréscimo equivalente a esses 3, em qual seria a porcentagem? Muitos dos alunos acabam somando 15 mais 16 mais 10, e não é assim que funciona com o acréscimo sucessivo. Para eu encontrar o valor real do acréscimo sucessivo, eu vou ter que lembrar lá que o primeiro acréscimo vai ser o 100% mais o 15%, então 115%. Isso equivale a 1,15, né? O segundo acréscimo vai ser o quê? 16%, então é 100 mais 16, 116%, que é exatamente 1,16. O terceiro acréscimo vai ser o quê? 110%, né? Porque é 100 mais 10%. Então vai ficar 1,10, que é 1,1. Para eu saber o novo total, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer o produto dos acréscimos. 1,15 vezes 1,16 vezes 1,1. Quando vocês fizerem esse valor, vocês vão encontrar, então, 1,4674. E aí, observem, gente, que 1,4674 nada mais é do que um inteiro mais 0,4674. Então, esse valor aqui é o valor do 100%, né? E esse cara aqui é o quê? É 4674 sobre 100, que é exatamente o quê? É 46, opa, esqueci da... Eu ia passar para a porcentagem ali. 46,74%. Certo? Então vejam que tá bem tranquilo aí de ser analisado esta questão. Certo? Opa, só esqueci de uma vírgula aqui, ó. É 46,74% que vira aqui em porcentagem, então letra B. Certo? 16. Roberto realizou o pagamento da fatura referente a um serviço prestado com atraso e a empresa responsável pela realização cobra em caso de atraso, uma multa de juros simples. Então, juros simples, lembra lá do capital vezes o I vezes o T, tá? Com taxa de 1%. Então, taxa de 0,01, né? 0,001, né? 0,001% ao dia. Roberto pagou a fatura com 15 dias de atraso, então o nosso tempo aí levou 15 dias de atraso e o valor resultou numa multa de 2,10, né? Então deu juro de 2,10, 2,1, certo? E é o que temos mais de informação. Ele quer saber qual a quantia indicada para o primeiro dia, né? Qual que era o valor da fatura. Então ele quer saber o quê? O nosso capital. Então a gente só vai substituir esses valores. O juro eu sei que é 2,1, que é 2,10. Capital eu quero encontrar, a taxa é 0,001 e o tempo é 15. Então só vamos melhorar aqui essa situação. Então a gente vai ficar com 2,1 igual ao capital vezes
Aqui 1 vezes 15, né, esse valor vai ficar o próprio 15, só que são 3 casas decimais. Então, 1, 2, 3, então 0,015. 0,015. Isolando o C, a gente vai ficar com 2,1 dividido por 0,015. Para fazer essa divisão, ó, lembra lá que eu posso igualar as casas decimais. Então, 2,1 tem que ter duas casas, né? Dividido por 0,015. Agora eu tenho 3 casas para cada lado. Fica, então, 2.100 dividido por 15. Então, eu pegaria aqui, né, tranquilamente, o 21. Daria 1. Vai sobrar 6 abaixo 0. Vai dar 4, né? 4 vezes 15, 60. Sobra 0 abaixo 0. E vai 0. Então, o valor do capital aqui é de R$140. Também só manipulação aí, né? Novamente de números decimais. Então, letra U, esqueci de marcar. Letra D. Em um restaurante são cobrados 10% pelo serviço do garçom, né? E o valor total de uma refeição, sabendo que nela 6,42 são referentes a serviço, é. Então, eu estou falando que 10% aqui é 6,42 reais. Então, quanto que vai ser 100%? Vai ser o quê? 10 vezes 6,42, que é exatamente a 64,2, né? É um zero, vou movimentar uma casa, minha vírgula para a direita. Só que eu quero saber o valor total que foi pago, né? Então, eu tenho 64,2, que é o 100%, mais a taxa do garçom, que foi de 6,42. Somando esses dois valores, nós encontramos 70,62. Não esquece de somar vírgula embaixo de vírgula, que é a letra D de dado. Próxima. O PIB per capita indica o nível médio de renda da população do país ou da região em determinado período. Em 2020, a estimativa da população da cidade de Rio Negro, no Paraná, era de 34 mil habitantes. E nesse mesmo momento, o PIB era de aproximadamente 1,248 bilhões de reais. E aí, o que ele fala então, gente? Para a gente encontrar aí esse PIB, né, per capita, eu vou ter que fazer a razão de dois valores. A razão aqui em relação aos bilhões de reais, né, que é 1,248 bilhões, então 1 bilhão 248 milhões, e vou só completar aqui com as 6 casas, né, do mil e da unidade simples. E eu vou dividir esse valor aí pela quantidade de habitantes, são 34 mil, então 34 mil. Note que eu posso simplificar 3 zeros e 3 zeros, e aí o PIB, então, vai ser dado pela razão de 1.248.000 dividido por 34, né? Que vocês vão encontrar lá, então. Vamos fazer essa divisão aqui do ladinho para aproveitar. Tomara que eu tenha espaço. Deixa eu fazer aqui do lado. 1.248.000 dividido por 34, tá bom? Então, eu vou fazer pelo método longo agora. Vamos pensar lá o 34, né? Quantas vezes mais ou menos para 124? Então, vai dar 3. 3 vezes 4, 12 foi 1. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. Subtraindo 124 de 102, a gente vai ficar então com 22. Vou abaixar o 8 aqui. E aí nós vamos ter aí 6, né? 6 vezes 4, 24. Vou deixar o 2 aqui no cantinho. 6 vezes 3, 18. Mais 2, 20. Vai sobrar aqui... Vou tirar 4 do 28, vai sobrar 24. Vou abaixar um 0 ali para continuar. Daí teremos 7, né? Porque daí daria 7. 7 vezes 4, 28. Foi 2. 7 vezes 3, 21. Mais 2, 23. E aí aqui 240 para 238 vão sobrar só 2 unidades, né? Agora deixa eu ver qual o 0 que eu abaixei. Aqui foi o 8. Aqui foi um 0. Aqui agora vai abaixar mais um 0. Daí esse 20 aqui não vai dar, né? Vai dar 0. E eu vou ter que abaixar outro 0 para poder continuar a divisão. E vai dar aí, então, agora 5, né? 5 vezes 30, nós encontramos 150. Vai dar 170 e vai sobrar 30. Aí eu vou ter que acrescentar um 0 e colocar uma vírgula. Vejam aí que ele está pedindo aproximadamente, né? Então, vejam qual que é a alternativa que tem aproximadamente 36.705. Temos essa alternativa? Temos. Está aqui na letra C.
certo? Estamos quase acabando, tá, galera? Maurício comprou um refrigerador em uma loja cujo preço à vista era 2.300. Porém, ele pagará prazo em 10 prestações de 287,50. Então, isso aqui vai ser o montante dele, né? Lembrem que o montante é igual ao capital mais o juro, certo? Tá perguntando qual foi a taxa mensal cobrada, sabendo que a loja usou juros simples. Né? Então, aqui eu já adiantei, né? Mas o montante era de juros simples. Então, esse montante aqui nada vai ser o quê? O capital mais o capital vezes o tempo vezes a taxa. O nosso montante é as 10 prestações de 287,50. Então, o nosso montante é 2.875, né? Eu vou movimentar uma vírgula aqui. Igual ao quê? Igual ao nosso capital, que foi de 2.300, mais o capital, novamente, que foi de 2.300, vezes a taxa que eu quero saber, vezes o nosso tempo, que foi de 10, né? Que foi de 10 prestações. E aí, fazendo esses cálculos aqui, gente, passando então 2.875 menos 2.300 igual a 2.300 vezes 10, a gente fica com 23.000 e, tá? E aí, aqui tirando 2.300, a gente vai ficar com 575, que é igual a 23.000 e, isolando o i, a gente encontra, então, 575 dividido por 23.000, certo? Quando a gente fizer essa divisão, nós vamos encontrar 0,025, que é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que 2,5%. Também vou deixar a divisão aí para vocês fazerem, para a gente não se estender demais, que já está bem longa a aula, né? Certo? Bem tranquilo, então, letra A. Questão 20. Luísa foi até uma instituição financeira e aplicou 30.000. Então, nosso capital, 30.000. E aí, uma taxa de juro composto. Então, a nossa taxa de juro composto... Opa, é o I, né? Coloquei o T, às vezes confunde, né? Vou colocar o I ali. Então, a nossa taxa I é de 10% ao semestre. Então, é de 0,1 ao semestre. E aí, o nosso tempo já está em semestre também. Então, 3 semestres. E após esse período, ela encerrou. Eu quero saber o montante. Então, tá bem tranquilo, né? Montante é igual ao capital, 30.000, vezes 1 mais a taxa. Então, 1 mais 0,1, elevado ao tempo. Montante é igual a 30.000, vezes 1 mais a taxa, então 1,01, elevado ao tempo, que é 3. Novamente, vou recorrer a esse produto que a gente já encontrou, né, em um exercício anterior. Então, 30.000 vezes 1,01 ao cubo, que é 1,331. E fazendo esse produto do 30.000 com esse valor, a gente vai encontrar aí 39.930, certo? Então, o nosso montante vai ser dado aí pela letra E. Ok? Bem tranquilo. Já estamos no nosso tempo aí bem acima da média, né? Uma empresa de ônibus transportava diariamente 1.700 passageiros. Essa empresa aumentou a frota e, com isso, a quantidade de passageiros que passou a transportar diariamente teve um acréscimo de 35%. Então, eu sei que 1.700 é o nosso 100%. Só que teve um acréscimo, né? Passou a ser um número X de passageiros que equivale a 135%. E aí nós temos uma regrinha de 3 bem básica, certo? Nós temos, então, x vezes 100 tem que ser igual a 1.700 vezes 135, certo? Nós vamos simplificar essas porcentagens, né? Porque eu tenho porcentagem aqui e aqui, certo? Então, vai facilitar bastante para nós. E nós ficaremos, então, que x é igual a 1.700 vezes 135 dividido por 100. Posso simplificar esses zeros. Nós vamos ficar que x é igual a 17 vezes 135. E se vocês fizerem esse produto, vocês vão encontrar 2.995. Certo? Também não vou fazer ali para adiantar aí para nós. Que é a letra D de dado. Questão 22. Para a excursão foi contratado um ônibus com 40 lugares
Porém, a viagem, né, no dia, 15% dos lugares ficaram vazios. Então, só foi 0,85% dos lugares, né? Considerando que todas as pessoas viajaram sentadas, o número de pessoas que realizaram a viagem foi de 85%. Então, eu quero saber 85% de quanto? Quero saber 85% de 40. Corto um zero com um zero. 85 vezes 4. Então, 85 vezes 4. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 8, 32. Mais 2, 34. Então, nós ficaremos com 340 sobre 10. Simplifica um zero. Então, 34 pessoas viajaram sentadas. Letra B. Falta só mais 4, pessoal. Calma lá, não saiam aí. Questão 23. Jordana fez um empréstimo bancário de 100 mil com uma taxa de 2% ao mês, juro composto, após 3 meses. Tá tudo claro, né? Capital 100 mil, taxa 2% ao mês, que é 0,02, e juro composto, e o tempo 3 meses. Tá em meses a taxa e o tempo, então tranquilo. Ela vai quitar em uma parcela única, né? E aí nós temos que encontrar então o valor do pago pelo empréstimo, né? Que é o nosso montante. Então o montante é o capital, que é 100 mil, que multiplica 1 mais a taxa. Então, 1 mais a taxa, 1 mais 0,02, 1,02, elevado ao tempo, que é 3. Quanto que é 1,02 ao cubo? É só fazer a base vezes ela mesma 3 vezes. Vai dar aí um valor, então, de... Também vou pegar aí o valor calculado já para a gente adiantar. 1,061208. E aí, multiplicar aí por 100 mil é só puxar a vírgula para a direita 5 casas. Então, 1,0612,0,8. Qual a alternativa que nós temos aí? 106.120 e 80 centavos? É exatamente a letra E. A gente é bem tranquilo também. 24. Um financiamento imobiliário de 240 mil será pago em 300 meses, que vai dar o total de 25 anos, e juros de 1% ao mês, no sistema de amortização constante. Esse financiamento terá uma parcela de amortização principal financiado no valor de R$800. O valor da primeira parcela será de quanto? Então, primeira parcela vai ser exatamente o valor da amortização, né? Mais o juros sobre o capital, mais o juros sobre o nosso capital, certo? Então, essa primeira parcela vai ser a amortização, que é de 800, como já está sendo dito, mais o valor de juro, que é 1%, em relação ao nosso capital, que é 240 mil. Então, calculando isso, nós vamos ficar com 800, mais esse 0,01, né, vezes 240 mil. Opa, coloquei um pontinho antes ali. 240 mil. E aí, fazendo esse valor, nós encontramos, então, 800 mais, simplificando 2 zeros, 2.400. E somando esses dois valores, aí nós temos, então, 3.200, que será o valor da primeira parcela, que está na letra E. Certo? Vamos para a penúltima. Suzana fez uma lista com 50 convidados para a sua festa de aniversário. Para isso, contratou um buffet, que cobra R$80 por convidado. Só que a empresa responsável por esse serviço orientou que a Suzana considera o fato de que 20% dos convidados podem não vir, né? Podem não comparecer. Então, para efetuar o pagamento, ao invés dela pagar 50, né, para 50 convidados, 80, ela vai pagar só para 80%, né? Então eu vou descontar 20%. Então eu vou pagar para 80% dos 50, que são aqueles que vão, né? Aí, ó, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0. Então vai um total de 40 convidados. E desses convidados são R$40 por convidado, né? Então, 40 convidados vezes 80. 4 vezes 8, 32. Coloco ali os zeros das dezenas. 3.200 é o valor que ela vai estar pagando. Certo? Vamos para a última. Leia a informação no quadro abaixo. A taxa de inflação no Brasil no mês de outubro de 2021 foi de 10,67% em novembro. Foi de 10,74% em dezembro. Em novembro, perdão, né? Falei de outubro, pulei. E em dezembro foi de 10,06%. A inflação acumulada, o que eu faço para determinar a fração acumulada? Então, é 100% mais o 10,67%. A gente encontra, então, 1,1067. Depois, a segunda, né? Que
que foi de 1,1074. Lembrando que eu estou somando a porcentagem de 10,74 mais 100, que transformado fica nesse valor. E tudo isso ainda vezes 1,1006. Quando vocês calcularem esse produto, vocês vão encontrar aí um valor aproximado de 1,3488508,737, né? Que isso daí vai dar, então, a gente vai utilizar uma aproximação de 1, o que mais que tem próximo aí, né? Isso aqui, lembrando que esse 1 é o 100%, e essa parte aqui que vai dar a nossa porcentagem, que é do 34, vamos arredondar aí para 39%, certo? Temos essa alternativa? Temos. Ele arredondou para 34,88, né? Que é a letra C. Ok, pessoal? Então aí uma chuva de porcentagem, né? Nessa revisão. Eu espero que vocês possam ter absorvido ao máximo essa atividade, certo? Eu espero que esse vídeo possa estar ajudando vocês. Tudo bem? Até a próxima.